Bom, quero mostrar mais uma funcionalidade aqui do Jornada RPA Studio quando a gente está trabalhando com SAP. Porque a gente tem os programas que a gente utiliza no SAP, as transações, e que eles trazem uma listagem já em grid, embora mesmo sendo complicado fazer isso por SAP Script, ele traz alguma facilidade porque é uma grid, é uma tabela. Só que algumas aplicações customizadas, algumas transações, elas não implementam a parte de grid, de listagem das informações. Então, o próprio SAP ele cria um data browser. E um data browser ele tem uma série de limitações, uma série de questões que fica difícil até para utilizar SAP Script. Muito provavelmente nem com SAP Script você consegue fazer uma captura de dados em lista que estejam dentro de um data browser. E a gente criou aqui no Jornada RPA Studio atividades que facilitam e tornam esse processo extremamente simples. Então eu tenho aqui um data browser, onde eu tenho aqui uma série de colunas. Aqui eu tenho uma linha aqui registrada e a gente vai mostrar como a gente captura essas informações de uma maneira até bastante simples. Então eu vou ter aqui a atividade Get Data Browser, eu vou arrastá-la para cá. Vou definir, então, qual é o elemento SAP meu. Eu vou definir que vai estar exatamente aqui. Eu vou sempre marcar a primeira coluna que eu tenho dessa tabela. Então ele trouxe aqui para mim a primeira coluna. A própria ferramenta aqui do Jornada RPA Studio, ele vai dizer para que a gente marque aqui a primeira coluna desse nosso Data Browser. Eu vou dizer então que essa aqui é a coluna inicial. E daqui eu preciso agora definir quais são as colunas que eu quero. Que eu posso pegar todas as colunas, mas pode ser que seja interessante apenas algumas colunas aqui, como por exemplo, eu quero pegar aqui a coluna aqui, nota fiscal, e olha que interessante, né? Ele trouxe para mim tanto a localização dessa coluna, quanto o texto desse campo. Então vou dizer que eu quero pegar então essa coluna, eu vou arrastar aqui a Get Column Data Browser Value. E quando eu clicar aqui em selecionar, ele já vai trazer o texto dessa coluna e também a sua localização. Digamos que eu quero também outra coluna aqui, eu vou querer também que ele pegue aqui para mim os dados aqui de produto, por exemplo. Então vou selecionar já essas duas informações, vou arrastar aqui mais um Column Data Browser aqui, vou dizer que eu quero que ele capture todas as informações dessa coluna, e vou dizer também, vou querer mais uma coluna aqui, que eu vou pegar a coluna preço total, por exemplo. Vou pegar então essas três colunas aqui, eu posso ir definindo quantas colunas eu achar interessante buscar aqui nessa aplicação. Então eu posso fechar aqui nesse momento. Ele já fez aqui o mapeamento dessas colunas, e aí vai depender da quantidade de linhas, mas eu posso definir, se eu deixar aqui linhas como 0, ele vai trazer a quantidade de linhas que tiver lá. Se tiver 1 milhão de linhas, ele vai trazer esses 1 milhão de linhas. Mas se eu quiser somente uma determinada quantidade, então eu defino aqui essa quantidade. Se a gente ver aqui no nosso código, a gente vai ver que ele já preparou aqui para a gente toda a estrutura, né, dessa codificação desse robô aqui, para que ele consiga fazer o login, ir nessa transação, acessar essa data browser aqui e capturar essas informações e jogar elas aqui para dentro da tabela como resultado aqui, que eu deixei o nome aqui de Data Browser Result. Então, para a gente ver isso funcionando, eu vou arrastar aqui para o final aqui uma print. Logo depois que ele terminar aqui de fazer toda essa captura, eu quero que ele imprima para mim tudo que tiver então aqui nessa Data Browser Result. Vou novamente aqui no nosso código, que ele gerou automaticamente. E a gente vai fazer uma execução. Eu vou interromper aqui, vou fechar o SAP. Vou fazer aqui o logoff.
Vou sair e vou deixar que o próprio robô faça todo esse processo para mim, inclusive depois fechar o SAP e trazer para mim os resultados que tem nessa Data Browser. Então está abrindo aqui a aplicação, vai fazer agora o login, acessar a ferramenta, e ele trouxe aqui para mim em forma de lista as informações. Como eu só tenho uma linha, ele trouxe aqui essa determinada linha. Então isso tudo de uma maneira bastante simples. Se a gente fosse fazer isso em SAP Script, a gente teria que ir copiando cada uma dessas colunas, fazendo cálculos de cada linha, já que o SAP, até os traços são considerados linhas, né? Então, ali na verdade é como se fosse um arquivo de texto ali, onde cada linha é representada como linha mesmo e não como item de uma tabela, de uma lista. Então é isso, mais uma funcionalidade aqui que a gente desenvolveu no Jornada RPA Studio para facilitar a vida de quem quer automatizar suas tarefas, seus processos no SAP. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.